As eleições legislativas na Sérvia são marcadas por contestação do resultado, acusação de que houve fraude e a discussão de que estrangeiros atravessaram a fronteira e foram votar no país vizinho da Sérvia, elegendo candidatos que favorecem o atual governo. A situação simplesmente pegou fogo e saiu do controle. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje, mas antes, aqueles recados importantes aqui do YouTube. Eu vou pedir a você que deixe o like, compartilhe e, claro, se inscreva no nosso canal caso você não tenha feito e divulgue nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeita a Geografia. Se você não é inscrito, reitero, inscreva-se e divulgue o nosso conteúdo. E claro, desejar que você tenha um excelente final de ano e claro dizer que espero que você tenha tido um bom Santo Natal junto com a sua família e os seus amigos. E vamos falar de geopolítica tratando das eleições na Sérvia, contexto das eleições, a questão do voto e a contestação desses votos por parte da oposição e claro, qual que é a posição da Rússia em relação à Sérvia, ao atual governo sérvio, uma vez que é um país que é fundamental para manter certamente a Rússia distante do avanço da OTAN. Pessoal, então o contexto das eleições. No dia 17 de dezembro do corrente ano nós tivemos eleições legislativas. O principal partido, ou que saiu vitorioso, majoritariamente vitorioso, é o partido do atual governante. E o atual governante tem uma perspectiva de neutralidade em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia, não demonstrou pretensões de entrar para a OTAN, embora a Sérvia tenha uma intenção de entrar para a União Europeia e seja um país candidato desde 2014, se eu não me engano. Nós temos aí então as eleições legislativas, portanto são eleições regionais, isso muda toda a interpretação sobre o processo eleitoral naquele país. O atual governante, que é o Aleksandar Vučić, aqueles que conhecem o idioma perdoem a pronúncia, enfim, tem o slogan Sérvia não deve parar. Este governante tem uma perspectiva mais à direita, segundo alguns, tem uma perspectiva nacionalista, populista e apelo ao sentimento de nacionalidade sérvia e neutralidade em relação ao avanço da OTAN em relação ao leste da Europa. Agora, a principal oposição ali, marcada por esse partido aí da Marinika Tepek, não sei se é assim a pronúncia, vai liderar um movimento chamado Sérvia contra a Violência, especialmente após o resultado eleitoral ali do dia 17 de dezembro. Então, eleições marcadas, dois grupos políticos bem específicos, o atual presidente, o atual governante, aí representando a direita, digamos assim, e essa oposição representando uma perspectiva contrária aos ideais que hoje governam o país. Vale destacar que o Aleksandar Vučić foi eleito em 2017, foi reeleito agora presidente no ano passado, em 2022. As eleições, então, foram marcadas por esses dois polos de poder e o resultado eleitoral foi muito favorável à coalizão do atual governante. Inclusive, na própria capital, em Belgrado, nós tivemos que saiu vitoriosa a sigla ali, do atual governante, representada na cor azul. E aí o que nós vamos observar é que em todas as municipalidades a vitória foi expressiva e esmagadora por parte da coalizão, do atual governo em relação à oposição, o que mostra uma força política gigantesca, pelo menos no mapa nós vemos isso, não é? Agora, na região mais ao sul, nós temos o território em algumas manchas brancas, onde não houve eleição, justamente porque é uma região separatista conhecidíssima, que é o caso de Kosovo, mas nós não iremos entrar nesse detalhe agora, não é o nosso foco aqui, o vídeo sobre o separatismo na Sérvia, a Grande Sérvia, coisas do gênero, não, né? Mas sim analisar o resultado eleitoral atual. Nós tivemos que o partido oposicionista de maior projeção ganhou em poucos municípios aqui, um pouco a sul do território da capital, Belgrado, por exemplo. Só que a questão eleitoral na Sérvia é bastante conturbada, porque nós temos o seguinte sistema complexo. Quando nós observamos aqui os votos dos estrangeiros, fica aqui a pergunta, né? No caso, os sérvios que vivem na Bósnia podem votar no território da Sérvia. Então você tem ali os dois territórios, eu vou representá-los aqui de maneira bastante simples. Imagina você que aqui é o território da Bósnia e fronteiro a ele você tem o território da Sérvia, dois países vizinhos. Só que nessa porção geográfica aqui, da Bósnia, nós temos uma presença gigantesca de população
Sérvia, ok? Que são cristãos ortodoxos em boa medida, não são muçulmanos, como boa parte da população que vive na Bósnia, na região que eu vou destacar ali, na cor vermelha, aqui ó, caso sejam dois países representados, ok? O que acontece? Os sérvios que vivem na região da Bósnia, eles podem atravessar a fronteira e votar na Sérvia. Então, os sérvios da Bósnia podem votar no território da Sérvia. Só que, quando são eleições nacionais, quando são eleições para presidente, nós podemos ter que os sérvios bósnios podem atravessar a fronteira e votar. Agora, quando se trata de eleições regionais, como é o caso da última eleição no corrente ano aí, em dezembro, não pode ter essa troca, essa votação de sérvios da Bósnia em governantes da Sérvia. Deu para entender? Espero que sim. E é aqui o grande problema, o X da questão envolvendo o atual resultado eleitoral. Porque esse movimento Sérvia contra a violência, liderado ali pela Marinika, né, que eu vou dizer só o primeiro nome, vai dizer que não. Houve que muitos sérvios da Bósnia atravessaram a fronteira e vieram votar, inclusive na própria capital, em Belgrado. Segundo as estimativas ali, pelo menos 40 mil pessoas vieram votar, mas não moravam, não são residentes da cidade de Belgrado. Pelo menos tem sido essa a acusação que faz aí o movimento contrário ao atual governo. Porque a vitória, conforme nós vimos no mapa, foi esmagadoramente favorável ao atual governante, não é? Mas é importante que organismos internacionais como o Parlamento Europeu, que acompanha as eleições, Conselho da Europa, assim como a Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, instituições internacionais reiteraram e ratificaram a concepção de que houve, sim, fraude no processo eleitoral. Diante disso, a Sérvia mergulha em protestos, conflitos envolvendo forças policiais e manifestantes. A partir dali, os manifestantes tentaram inclusive entrar na capital, em Belgrado, no prédio onde temos o diretório, digamos assim, do sistema eleitoral, e levou a conflito, prisões e uma escalada significativa de tensões no país. Olhando aí o mundo no mapa, a característica importante, fundamental aqui do nosso canal, o mundo no mapa, você só vê isso aqui, que é uma análise sempre baseada no mapa. Aí o território da Bósnia, conforme podemos observá-lo, temos ali o território de Bósnia e de Sérvia, os dois países são vizinhos, ok? Então aqui você tem o território da Bósnia e aqui o território da Sérvia. Se você observar aqui, ó, fronteira e fronteira, ok? Sérvia e Bósnia. Então, olhando aqui, nós temos inclusive que observar essa chamada república, a chamada república, perdoem também mais uma vez a pronúncia, a República Srpska, não sei como pronuncia, talvez alguém saiba. Esta região que ocorre dentro do território da Bósnia, vejam vocês, a chamada República Srpska. Nesse território você tem uma população que é sérvia, população de origem sérvia, população de etnia sérvia, no caso eslavos, né? Enfim, essa população atravessa a fronteira, conforme a gente comentava, e vota no território da Sérvia. E aqui nós temos o território da Bósnia e Herzegovina. É interessante essa divisão. Houve uma guerra civil na década de 90 envolvendo bósnios e sérvios e croatas ali, uma situação bastante difícil no pós-fragmentação da Iugoslávia, não é o nosso caso aqui, porque esta região como um todo é uma colcha de retalhos. Então, dentro do território da Bósnia foi acordado ali o Acordo de Dayton, a fragmentação do país com regiões majoritariamente sérvia ou de bósnio, por exemplo. Mas não é o nosso foco aqui, é só para que nós observemos que dentro da Bósnia existem populações expressivas que são sérvios e se identificam com a causa sérvia, e por isso eles votam para os cargos majoritários dentro do território da Sérvia. Porém, eles não poderiam votar agora, e a acusação que a oposição tem feito é justamente essa, de que os sérvios bósnios vieram votar. Isso não está correto conforme as leis locais. A posição da Rússia, vale a pena nós destacarmos, não é? É a seguinte: Moscou fala em novo Maidan,
O Maidan, ou também chamado de Euromaidan, é quando nós temos protestos na Ucrânia, 2013, 2014, que vão levar à queda do governo Viktor Yanukovych, que mostrou uma certa posição, um certo posicionamento pró-Rússia, pró-Moscou. A acusação de Putin ou da Rússia, de maneira geral, é que a derrubada do governo na Ucrânia contra a Rússia evidencia um movimento crescente de movimentos anti-russos em países da Europa do Leste. E Moscou vai ter um pouco essa perspectiva de que, pera lá, existe um objetivo de instituições em desestabilizar países, não só na Europa, mas em outras regiões onde a Rússia tem influência, para que estes países se distanciem da zona de influência russa ou se posicionem contrário à Rússia. Okay? Se posicionem contrários à Rússia, esta é a acusação de Moscou. Muitos analistas fazem essa interpretação também e dão o nome disso para a Revolução Colorida. Então, quando você tem na Ucrânia, por exemplo, um governante que é pró-Rússia, ou pelo menos neutro em relação às críticas que faz à Rússia por parte do mundo ocidental, a Rússia acusa de que há movimentos internacionais que buscam derrubar esse governo, justamente para colocar no lugar um governo contrário à Rússia, contrário a Moscou, para avançar os interesses do Ocidente, dos Estados Unidos nestes territórios, para que a Rússia fique isolada no mundo e assim por diante. Então essa interpretação de que há uma revolução colorida já foi logo, não é, comentada pelos intérpretes da geopolítica, que vem a desestabilização em muitos países que não são contra a Rússia, como se fossem movimentos contrários à Rússia, ainda que em outros países. Acho que deu para entender, espero que sim. Não é? Então há essa perspectiva no ar. O fato é que é um caso recente, não muito novo ainda. Vamos acompanhar o desdobramento aí da eleição, que foi chamada novamente para o dia 30 de dezembro em algumas regiões da Sérvia. São 30 colégios eleitorais onde nós teremos novamente a eleição no próximo dia 30, justamente porque o entendimento foi que os protestos são legítimos, uma vez que os bósnios sérvios não podem votar em uma eleição regional. De qualquer maneira, vamos acompanhar. Você que chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Eu vou pedir a você que compartilhe o nosso conteúdo, deixe o like. Você que quer aprender geopolítica, conheça o nosso projeto Geopolítica para Entender o Mundo. Venha para o nosso território. O link está na descrição do nosso vídeo. No mais é isso, bons estudos e até mais. Tchau, pessoal.